GuiaCast, vamos falar de Supply Chain episódio 9. O tema de hoje é Etapas para o sucesso na implementação da SNOP. Neste episódio eu vou falar sobre funções e responsabilidades da diretoria executiva, vendas e marketing, demanda, operações e suprimentos. Vou falar sobre as etapas do processo de SNOP, coletar e gerenciar dados, desenvolvimento do plano de demanda, planejamento de suprimentos, reunião pré-SNOP, consensos, reunião executiva de SNOP, aprovação e liberação e o plano de comunicação da SNOP, que é tão importante, porém, muitas vezes negligenciado. No tópico GuiaCast Coach, vou falar sobre o tema Acorde. E no tópico GuiaCast Recomenda dessa semana, a empresa recomendada é a UM Consultoria e Treinamento, que está patrocinando a terceira edição do Fórum de SNOP, que acontece agora em agosto, que você não pode perder. E não se esqueça, se você precisa de um guia, considere se inscrever no GuiaCast. Sem mais, começamos! Olá, que tal? Bem-vindo ao podcast GuiaCast, o canal do Guia Corporativo. Para alcançar o êxito e ser bem-sucedido em qualquer profissão, você deve se informar, você deve estudar, aprender para crescer. E para isso não há nada melhor do que o podcast GuiaCast. No GuiaCast, te ajudamos de 3 maneiras. Primeiro, selecionando as informações mais relevantes e atuais do mundo da cadeia de suprimentos para ajudá-lo a manter-se atualizado e em constante crescimento. Segundo, te oferecemos grátis um resumo com os pontos mais valiosos explicados a cada episódio. E terceiro, te damos finalmente os passos a seguir para pôr em prática todas essas lições aprendidas e assim poderá encurtar seu caminho ao êxito. Quer seja logística, transporte, armazenagem, distribuição, planejamento, fretes, vamos analisar os melhores tópicos do mercado e vamos te dar tudo bem detalhado e pronto para ser aplicado. Eu sou Rodilson Silva, profissional de Supply Chain e empreendedor, e vou acompanhá-lo nesse caminho, se me permite. Sem mais, começamos! No artigo sobre a revolução do SNOP, expliquei sobre o que é planejamento de vendas e operações e suas muitas vantagens. Em suma, o SNOP é a criação de um plano de negócios unificado baseado em consenso, que permite às organizações controlar os custos de estoques e, ao mesmo tempo, melhorar amplamente os níveis de serviço. Ao estabelecer seu processo, é importante considerar quem será responsável por cada etapa. Você também desejará definir as expectativas, reuniões e como você comunicará as alterações. O planejamento eficaz do SNOP depende das entradas do processo, inputs. Mas é importante ter em mente que para avançar com o plano de venda mensal do SNOP, você deve determinar em que ponto do mês as informações de entrada do plano de demanda não serão mais permitidas. Congelamento. Defina o modelo com as funções, responsabilidades e tempo de cada etapa após o encerramento de cada mês. As etapas e responsabilidades devem então ser alimentadas em um calendário compartilhado com lembretes, reuniões e participantes agendados. As etapas que não estão vinculadas ao início do mês e são gerenciadas continuamente são registradas com a designação em andamento. Funções e responsabilidades do SNOP. Diretoria Executiva, CEO, preside a reunião executiva de SNOP e serve como árbitro final para a tomada de decisões. Mantém a organização responsável e focada em todo o planejamento. É o principal contato para a resolução de disputas em todo o processo de SNOP. Líderes de vendas e marketing. Define as expectativas com os membros da equipe de vendas para que realize as previsões de vendas, além de trabalhar para melhorar a acuracidade das previsões. Fala sobre o desempenho de vendas e as previsões na reunião executiva de SNOP e garante que a previsão é um processo mensal ou periódico. É o principal contato para problemas relacionados a vendas estratégicas e decisões de clientes. Planejador de demanda. Apresenta as informações do plano de demanda em uma condição precisa e pronta para uso. Faz a análise do plano e previsão estatística, forecast. Interage com vendas para concluir a coleta de dados e o planejamento de demanda. E concentra-se nos principais problemas por abordar quaisquer desconexões com a previsão futura. É o contato principal para questões relacionadas ao acúmulo de previsões de vendas, análise de previsões e desenvolvimento do plano de demanda final. Equipe de vendas. Reúne a inteligência e informações de clientes e integra descobertas no planejamento de demanda. Realiza a previsão de vendas para seus clientes, mercados ou outra segmentação de vendas. Deve conhecer o desempenho real versus previsão de vendas, razões e as ações corretivas. Atualiza a previsão de vendas mensalmente e fala com os demais responsáveis na reunião de revisão de vendas corporativas. Cada indivíduo é o contato principal para problemas relacionados a previsões de vendas para seus clientes e segmentos específicos.
Líder de operações, produção. Define a expectativa com a equipe de produção e materiais que ajudarão a desenvolver o plano de suprimentos de acordo com o processo de execução. Garante que os dados de nível agregado a serem apresentados estejam vinculados a todo o planejamento detalhado. Preside a reunião mensal ou periódica do planejamento de suprimentos. Apresenta o desempenho real versus previsão para o inventário. É o contato principal para questões relacionadas a operações estratégicas de produção e decisões de suprimentos. Planejador de suprimentos e plano mestre. Atualiza o plano de inventário mensal ou periódico, mantém estoques de segurança, taxa de produção, desempenho do fornecedor, lead times e outros atributos de planejamento de suprimentos, fala sobre o desempenho do estoque do backlog em relação à previsão na reunião executiva de S&OP, analisa os pedidos, datas de vencimento, estoques e determina por meio de análise o que construir, quando construir e onde construir de acordo com o plano de suprimentos. São os contatos principais para problemas relacionados a pedidos, estoque e processo de planejamento de suprimentos. Etapas no processo de S&OP. Etapa 1. Coletar e gerenciar dados. Essa etapa envolve a coleta de dados sobre vendas passadas, análise de tendências e avaliações da acuracidade das previsões. Um software avançado de planejamento de S&OP pode lidar com muitas dessas tarefas por meio de processos de upload de dados automatizados e relatórios internos. Etapas secundárias adicionais de dados devem ser executadas manualmente de maneira contínua, conforme necessário. O planejador de demanda é normalmente responsável por liderar essa etapa no processo. Entradas-chaves, inputs, para essa etapa virão de vendas e marketing, mas a contribuição de operações, suprimentos, logística e finanças também devem ser consideradas. Etapas secundárias do gerenciamento de dados. Gerenciar a introdução de novos produtos ou alterações de produtos existentes. Isso inclui vincular um produto acabado existente ao novo item, além de atribuir novos itens à hierarquia de planejamento e inserir datas para itens que serão descontinuados. Execução das análises. Se a sua solução de planejamento da cadeia de suprimentos fornece alguma função analítica, execute-a nesse ponto. Por exemplo, soluções automatizadas permitem programar a análise de maneira automática e dinâmica. Revisão das medidas de performance de vendas. Determine quais medidas de desempenho você deseja coletar para fins de planejamento. Obtenha as informações apropriadas de vendas e operações conforme necessário. Ajustar atributos de suprimentos no nível de SKU. Isso implica definição de políticas de suprimentos adequadas como requisitos de estoque, prazos de entregas, etc., que devem ser revisadas mensalmente. Determinar o tipo de planejamento de suprimentos a ser aplicado, demand chase ou level load. O demand chase significa que a oferta aumenta ou diminui de acordo com a demanda, é uma base período a período. O level load significa que o suprimento é nivelado entre um alvo de inventário inicial e final. Muito bem, agora que vimos toda a etapa 1, que é coletar e gerenciar dados, vamos para a etapa 2, desenvolvimento do plano de demanda. O planejamento de demanda inclui a validação de previsões, o entendimento das fontes de demanda, a contabilização da variabilidade e a revisão das políticas de atendimento ao cliente. Além disso, engloba a inclusão de planos de promoção, eventos únicos e lançamentos de novos produtos e clientes. O planejador de demanda será responsável pelo desenvolvimento do plano de demanda, mas a equipe de vendas e marketing deve ser consultadas para a inclusão de novas entradas e verificação. Etapas secundárias do desenvolvimento de demanda. Você deve criar relatórios de revisão do S&OP. Um software de planejamento que possui funcionalidades de relatório integrada permite que você execute relatórios personalizados. Porém, o uso do Excel na maioria dos casos é mais simples e mais indicado. Compartilhe relatórios. É essencial distribuir relatórios para as equipes de vendas ou outros participantes a fim de criar o consenso necessário através de uma aprovação consensual prévia, que é essencial. Revise os planos de demanda conforme necessário. Incorpore as informações de performance, quaisquer informações relacionadas a vendas e atualize os planos de demanda de acordo. Além disso, considere estabelecer um período de congelamento que seja aproximadamente igual ao maior lead time acumulado para evitar a revisão do plano de demanda dentro desse período. Reveja e finalize o plano de demanda com consenso das áreas. Essa reunião ocorre durante a reunião mensal da revisão do planejamento de demanda com vendas. Ela inclui a análise dos dados de desempenho de vendas do mês anterior, além de suposições baseadas em dados qualitativos e quantitativos por trás dos números. Etapa 3. Planejamento de suprimentos. O planejamento de suprimentos envolve a conversão do plano de demanda em um plano de suprimentos adequado. Entre suas tarefas estão a determinação das metas de estoques, níveis de estoque, segurança e métodos de produção para carregamento do nível de demanda. Também inclui a avaliação da capacidade para atender a demanda, analisando a capacidade disponível, o estoque e o planejamento de operações. O diretor de supply será responsável pela criação do plano de suprimentos. Funcionários-chave de manufatura, operações, logísticas e finanças devem ser consultados para a entrada de dados e verificação. Etapa 4. Reunião pré-S&OP, Consensus Meeting. Essa etapa ocorre durante a reunião mensal pré-S&OP. Isso envolve a identificação de problemas por parte da oferta para determinar se o plano de vendas pode ser acomodado
e os objetivos de inventário e backlog podem ser atendidos. Tarefas adicionais incluem revisar o desempenho de suprimentos do mês anterior e apresentar previsões. O líder de S&OP é tipicamente responsável pela execução eficiente dessa reunião. Os principais participantes incluem vendas, marketing, operações, logística e finanças. Etapa 5. Reunião executiva S&OP. Aprovação e liberação. Quando os planos de oferta e demanda estão nivelados e finalizados, o resultado é apresentado à equipe executiva durante a reunião mensal do S&OP executivo. Os outputs dessa reunião é um plano de demanda e suprimentos aprovado que pode ser executado com eficiência por operações. O líder da S&OP supervisionará esta reunião e etapas no processo, mas o sponsor ou líder executivo é um participante necessário e será o responsável por aprovar todas as decisões e resultados da reunião. Plano de comunicação do S&OP. Um plano de comunicação corporativa semanal para abordar os stakeholders com as informações certas, através dos canais corretos, no momento certo, tem um impacto poderoso em manter os funcionários informados e envolvidos. Os outputs ou saídas de um avançado processo de S&OP fornecem a oportunidade para apoiar a comunicação corporativa sobre os gaps, iniciativas estratégicas, a alocação de recursos e uma chamada à ação para resolver problemas críticos para os negócios. Com o plano de comunicação de S&OP implementado e facilitando o feedback, o S&OP apoiará de forma mais eficaz as comunicações horizontal e vertical, formal e informal, que informam, motivam e reorientam os funcionários que são essenciais para a execução da estratégia da empresa definida no processo de S&OP. Um boletim informativo, newsletter, pode informar os funcionários se o negócio está no caminho certo, bem como sobre o status de suas iniciativas estratégicas. Essas comunicações também podem servir para motivar os funcionários, destacando as histórias de sucesso do projeto, anunciando o lançamento de um novo produto ou celebrando a conquista de um marco importante. As atas de S&OP podem ser mais diretivas e usadas para refocalizar o S&OP. O plano de comunicação do S&OP é uma etapa geralmente negligenciada, porém, pode fazer toda a diferença entre o sucesso e fracasso na implementação. Qual a conclusão desse tópico? O S&OP traz enormes benefícios em termos de menores custos de estoque, maior produtividade e maior satisfação ao cliente. As principais soluções de planejamento da cadeia de suprimentos, como softwares automatizados, aumentam ainda mais as vantagens, permitindo que você use o plano de S&OP para passar diretamente do planejamento para a execução. A abordagem disciplinada através de etapas é a espinha dorsal do S&OP. A decisão consensual de vários planos funcionais de 12 a 18 meses, juntamente com o envolvimento da administração, torna o S&OP uma ferramenta muito bem sucedida para equilibrar a oferta e a demanda, proporcionando vantagem competitiva à organização, melhor atendimento ao cliente e crescimento sustentável. Guia Cash Coaching, com tema Acorde. A maioria das pessoas amam mais dormir do que serem bem-sucedidas. Ou seja, existem pessoas que amam mais dormir do que amam o sucesso, com coisas que sabem que deveria fazer e não fazem. É muito fácil estar no fundo do poço. Não é necessário nenhum esforço para ser um perdedor. Não é necessário motivação para se manter em um nível baixo. Na segunda-feira, todos os dias, entre 8 e 9 horas da manhã, as pessoas se preparam para ir para um trabalho que elas não gostam, empregos que as tornam doentes, e muitas dessas pessoas acabam ficando confortáveis. Elas param de crescer, elas param de querer qualquer coisa, elas ficam satisfeitas. E você precisa entender que quando você não está perseguindo o seu objetivo, quando você não está perseguindo o seu sonho, você está literalmente cometendo suicídio espiritual. E a mensagem é clara: a menos que você tente fazer algo além do que você já dominou, você nunca vai crescer. Você tem grandeza dentro de você. Você tem a capacidade de fazer coisas que você nem pode imaginar. Você tem talentos e habilidades em você que você sequer começou a alcançar. E a boa notícia é que podemos sempre nos tornar mais, trabalhando para nos desenvolvermos. E o primeiro passo para fazer isso é começar a olhar para a sua vida. Olhe para onde você está agora. Quais são seus pontos fortes? Quais são as suas fraquezas? O que dá à sua vida uma sensação de satisfação e alegria? O que uma vida rica e completa significa para você? E o que você poderia amar fazer 7 dias por semana que traria um sorriso para o seu rosto? Pense sobre isso. Não importa o que acontece com você, a única coisa que importa é o que você vai fazer a respeito. Você tem que aproveitar a sua força de vontade e dizer: eu vou me desafiar. Eu estou voltando e vou estar mais forte e melhor por causa disso.
você tem que fazer uma declaração de que este eu de agora é o que você representa. Você está de pé com seus sonhos. Você está esperando por paz de espírito. Você está de pé para ajudar. Você quer e você está indo com tudo para conseguir. Não é fácil quando você quer mudar. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas se você estiver realmente sério, você vai conseguir. Quando você tem algum objetivo em que você está se esforçando para alcançar, você tem que sair da sua zona de conforto. Você então descobrirá as suas habilidades que você nem sabia que tinha. Quando a mensagem de perdedor te visita, o que você faz? O que te mantém no jogo? Não importa o que acontece em sua vida, não importa como a vida se parece, não importa se você não se sente bem, não importa se você está cansado. Todos os dias você tem que acordar pela manhã tentando ser uma melhor versão de si mesmo. Você tem que começar com essa visão e você tem que começar a dizer sim para a sua vida. Você tem que começar dizendo sim para os seus sonhos, sim para o seu futuro, sim para o seu potencial. Onde você está hoje é temporário. Você não vai permanecer lá para o resto da sua vida. E eu estou aqui para te dizer que se você quer ser bem-sucedido, você tem que estar disposto a dormir apenas 3 ou 2 horas por dia. Se você realmente quer ser bem-sucedido, alguns dias você terá que ficar acordado por 3 dias seguidos. Então, use o seu tempo sabiamente. Os seus hábitos determinam a direção que você vai. E diga todos os dias: eu farei hoje o que os outros não fazem, e então terei amanhã o que os outros querem. E o Guia Cash recomenda dessa semana é a UM Consultoria e Treinamento. A UM Consultoria e Treinamento está patrocinando a 3ª edição do Fórum de S&OP e IBP, que acontece nos dias 6 e 7 de agosto, que é um encontro exclusivo e único no mercado sobre Sales and Operations Planning no Brasil. Serão 2 dias de evento com bastante conteúdo, informações e negócios para você profissional de supply chain. Apresentações com foco em resultados, lições aprendidas e desafios enfrentados. A UM Consultoria, juntamente com a Event Eventos, estão a oferecer um desconto especial e exclusivo para os ouvintes do Guia Cash, que querem estar presente nessa 3ª edição do Fórum de S&OP, onde também acontece a tão esperada palestra internacional do diretor de liderança do IBF, Institute of Business Forecasting. Acesse o link que vou deixar disponível na descrição do episódio e utilize o código promocional UM para garantir o seu lugar e o desconto. E não se esqueça, use o código UM na aba de cupom ou código promocional e o link www.yvnt.com.br/SOP2019. Nos vemos lá. Muito bem, isso é tudo para o GuiaCast de hoje. Não deixe de se inscrever no podcast para que receba as atualizações quando novos episódios forem lançados. E, se possível, deixe um comentário se você gostou do episódio e quer aprender mais. E caso necessite de mais detalhes, basta ir até o site guiacorporativo.com/podcast, que vou deixar disponível grátis para download uma agenda exemplo para a reunião executiva de S&OP, juntamente com a transcrição desse episódio, com mais e mais sugestões que te ajudam a se tornar o expert do supply chain que se mantém acordado para o sucesso. Envie um e-mail para guiacast@gmail.com se você quiser sugerir outras ideias de tópicos, discordar de alguma coisa que eu disse, ou apenas quiser dizer um oi. Você também pode deixar uma mensagem no Facebook, se é mais fácil, na comunidade Guia Cash, Logística e Supply Chain. Um Guia Cash abraço para todos, até a próxima, seja o seu melhor, invista no sucesso de outros e faça a sua viagem contar. Fui!